Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para continuar os nossos estudos de O Livro dos Médiuns, pedindo a Jesus que nos ampare, pedindo aos bons espíritos que estejam conosco, nos intuindo, para que possamos passar de maneira bem clara as lições que Kardec nos deixou. Nós estamos ainda no capítulo 6, da segunda parte do Livro dos Médiuns, que dizem respeito às manifestações visuais, falando das aparições. No programa passado, nós falamos que as aparições ocorrem no estado de vigília, no pleno gozo e completa liberdade das faculdades da pessoa. A pessoa está acordada, todos veem o espírito que se manifesta, que aparece, não é como a visão de um médium que tem essa faculdade específica e consegue ver o espírito. A aparição, todo mundo enxerga o espírito. De que maneira que enxerga o espírito? Depende do espírito. Pode ser de forma vaporosa, diáfana, algumas vezes de uma forma vaga e indecisa, outras vezes de uma forma mais clara e acentuada. Vai depender muito do espírito. Também as maneiras e o aspecto semelhantes ao do espírito quando encarnado para ser identificado. Então, um espírito que quer aparecer para as pessoas, não só para um médium, mas é uma aparição para todos que estiverem ali presentes, ele vai aparecer da forma que ele tinha quando era encarnado, que é para ser conhecido. Então, se é um espírito mais evoluído, como nós sempre gostamos de fazer as nossas orações e de cultuar Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos, eles vão aparecer da mesma maneira como quando eles estavam encarnados, para serem identificados. Se for um espírito familiar também, ele vai aparecer como ele era quando estava encarnado. As partes menos precisas numa aparição, que a gente não enxerga bem, são os membros inferiores. Então, se enxerga o espírito, mas parece que os membros inferiores eles não são muito determinados. Por isso que às vezes a pessoa fala que vê deslizar, porque não vê essa parte inferior, vê deslizar como uma sombra. Qual a aparência desses espíritos que vêm para que nós tenhamos então conhecimento deles? Espíritos que nada conservam da vida terrena, ou seja, aqueles espíritos que já desmaterializaram. E vamos deixar bem claro aqui que desmaterializar não é só sair da matéria. Desmaterializar é ficar, não conservar mais nada da matéria. São esses espíritos evoluídos que nada mais atinge do mundo físico, do mundo material. As paixões, os desejos, tudo que faz parte desse mundo nosso, desse mundo físico, não atinge mais o espírito. Então, como que eles se apresentam, esses espíritos? Geralmente, a veste que eles se mostram é como se fosse um planejamento que termina em pregas flutuantes, ou seja, dá uma impressão de anjos, mas nós já vimos na doutrina espírita que os anjos nada mais são do que os espíritos mais evoluídos, né? E não possuem asas, né? Isso é uma alegoria. Bom, como que é o cabelo desses espíritos? Geralmente é uma cabeleira ondulante e graciosa, é um cabelo mais comprido, ondulado, gracioso, e o semblante desses espíritos, o aspecto deles é sereno, é belo, é nobre. Então esses são os espíritos que nada conservam da vida material. E os espíritos comuns, como nós mesmos, permanecem como eram aqui nos seus últimos dias. Eles se mostram da mesma maneira
que eles eram quando estavam aqui encarnados. E os espíritos inferiores, como eles se apresentam? Tem algo na sua aparência de feroz. Kardec fala, tem algo de bestial, ou seja, a feição é mais endurecida, às vezes mais animalescas, e eles mesmos vão adquirindo essa forma no mundo espiritual, como os diversos estudos nos mostram, porque por causa da dureza deles, da dureza de coração, dos sentimentos ruins que eles guardam, então eles vão se animalizando. Então a feição deles é essa feição mais complicada mesmo. As aparições, elas podem ser tangíveis. O que quer dizer isso? A gente pode tocar o espírito. E ela pode ser tão tangível que o espírito pode tirar uma mecha do seu cabelo, como no início dos estudos espíritas, no começo do século XX, quando vários cientistas fizeram experiências com espíritos, várias manifestações. Teve uma que o espírito cortou, um espírito feminino, um pedaço da roupa, que era uma gaze, e deu para uma pessoa, e essa gaze se conservou durante algum tempo. Então, vejam bem, é uma coisa que o espírito fica tangível, ele fica mesmo como se ele tivesse um corpo físico como o nosso. O que explica isso? É o perispírito. Lembram-se dos nossos estudos anteriores, quando nós falamos que o perispírito, que é o causador de todas as manifestações? Então, o perispírito, ele é invisível no seu estado normal. A gente não vê o perispírito, mas ele pode passar por modificações que o tornam visível. Então, nós, encarnados, somos espírito, perispírito e corpo físico. Mas o desencarnado é espírito e perispírito. O perispírito é o corpo, é o envoltório do espírito. Ele é fluídico, ele é leve, dependendo então do espírito mais evoluído, ele é cada vez mais eterizado. Mas então, esse perispírito, que normalmente ele é invisível, ele pode se tornar visível porque ele sofre uma espécie de condensação. Como que ele faz essa condensação? Utilizando os fluidos das pessoas que possuem esse fluido especial, que nós chamamos de ectoplasma. Então, ele pode fazer uma mudança nas suas disposições moleculares e momentaneamente ele se apresenta como se fosse um corpo sólido. Ele pode ser tocado. Então, isso é o quê? É o resultado da vontade do espírito e da combinação com o fluido específico do médium. A vontade do espírito de fazer isso e o médium, que tem um fluido próprio para esse tipo de manifestação, combinando isso, pode se dar então essa condensação do perispírito, essa mudança nas suas disposições moleculares, e momentaneamente o espírito se apresenta como se ele estivesse com um corpo de carne. Portanto, é necessário, para acontecer tudo isso que nós estamos falando, é necessário o quê? Que os fluidos possam se combinar. É preciso haver uma espécie de afinidade entre o médium e o espírito, porque senão, quanto maior essa afinidade, maior é a possibilidade de acontecer essa manifestação. O que mais que é importante? Que a emissão de fluidos da pessoa seja abundante para operar a transformação do perispírito. Então essas pessoas têm que ter muito fluido. Então essas pessoas que trabalham com esse tipo de aparições, médiuns que trabalham
com essas transformações no perispírito, elas têm que ter esse fluido abundante. E geralmente esse médium dorme quando acontece isso. E nós temos um exemplo no Evangelho, quando Jesus sobe ao Monte Tabor e leva com ele seus discípulos, e quando naquela transfiguração que existe, que suas vestes ficam claríssimas e ele fica transfigurado e ao seu lado aparece Elias e Moisés, o que aconteceu com aqueles discípulos? Eles dormem, porque eles estavam emitindo fluidos necessários para que houvesse então essa aparição visível e tangível dos espíritos que ali estavam. Então, é preciso que a emissão de fluidos seja abundante. Quem tinha esses fluidos em abundância é o nosso querido Chico Xavier. Como nós já falamos, ele tinha quase todas as faculdades mediúnicas, só que ele foi aconselhado pelos espíritos para ele focar mais na psicografia, porque ele tinha uma tarefa, ele tinha uma missão de trazer os livros de autoria de Emmanuel, André Luiz e muitos outros espíritos que trouxeram para nós tantas lições importantes. E também uma coisa muito importante, que o espírito tenha permissão de aparecer. Ele precisa ter a permissão, senão ele não pode aparecer. Bom, também existe um sistema que Kardec fala que na época causou muita polêmica, chamado de espíritos glóbulos. O que é isso? São efeitos ópticos que deram lugar a um estranho sistema. Acharam que era de espíritos, mas não passavam de efeitos ópticos. O que acontecia? O que acontece? Moléculas aeriformes em movimentação no ar, manchas negras. Então algumas pessoas tomaram na época como um conjunto de espíritos se agitando no espaço, mas não passa de um efeito óptico, é da própria vista da pessoa. Não existem esses espíritos, são manchas negras que vêm dessa movimentação dessas moléculas. Outro também, pontos não transparentes no humor aquoso do olho. Kardec fala, projetam no ar ambiente à distância pequenos discos aparentes, e essas pessoas, esses discos parecem nadar na atmosfera, e as pessoas tomaram esses discos como espíritos que a seguiam por toda parte. Kardec fala, não tinha nada a ver, é coisa do olho, pontos não transparentes no humor aquoso do olho. Bom, e Kardec ironizou até, é o mesmo que ver uma figura na Lua. Quando nós olhamos na Lua, nós começamos a ver figuras. A nossa imaginação faz com que a gente veja aquelas manchas lunares como figuras. Então Kardec ironiza, achar que está vendo alguma coisa, esses discos são espíritos, é a mesma coisa de ver uma figura na Lua. Também existem as moscas amaróticas, que são aqueles pontos negros que aparecem na visão por atrofia do nervo óptico. Uns pontinhos negros que caminham quando a gente vai para lá e para cá. E algumas pessoas tomaram esses pontos como maus espíritos que os estão perseguindo, mas não passa então de uma atrofia do nervo óptico. E Kardec comentou, enquanto não se provar que essa imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, só se pode ver nisso um fenômeno óptico e fisiológico. Porque os espíritos, eles têm vontade própria, eles são inteligentes, né? Também centelhas produzidas pela contração dos músculos dos olhos, que aparecem em feixes mais ou menos compactos e que são provavelmente devidos à eletricidade fosforescente da íris. Ou seja, são coisas do próprio olho
né? Que fazem com que as pessoas tenham ilusões. Então Kardec fala, semelhantes ilusões só podem resultar de observação imperfeita. Devemos procurar destruir as ideias falsas que decorrem mais do entusiasmo do que da reflexão. Então hoje nós estamos terminando os nossos estudos, já passamos um pouco do nosso tempo, mas ficamos para a próxima aula, né, para o próximo programa, continuidade dos mesmos. Claudete Moura para o divulgar.net.